Tá vendo isso aqui na minha tela? Isso é um sistema completo de gestão empresarial. CRM, dashboard financeiro, automação para marketing, atendimento e tudo isso aqui eu construí em menos de 2 horas. Por mais que eu seja programador, você não precisa ser. Vai aprender a construir o mesmo e muito mais sem programar uma única linha de código, sem contratar desenvolvedor ou agência ou qualquer tipo de consultoria para fazer isso aqui. Eu simplesmente criei um prompt dentro de uma ferramenta que se chama Cloud Code e a inteligência artificial construiu tudo isso aqui para mim do zero, funcionando e pronto para usar. Não é um protótipo, não é uma tela bonita que não funciona, isso aqui é um sistema real, que funciona com banco de dados, com login, com senha e com painel administrativo. E o mais importante, depois que você aprende o método, você não fica preso a esses sistemas. Você consegue construir literalmente qualquer sistema que o seu negócio precisar. Hoje, amanhã, daqui 5 anos. Mas antes, eu preciso te contar uma coisa. Se você ainda não me conhece, meu nome é Nathan Lopes. Eu não sou um influencer de tecnologia, eu não sou criador de conteúdo que aprendeu IA ontem e já está vendendo curso. Eu sou engenheiro de sistemas com mais de 10 anos construindo tecnologia de verdade dentro de grandes multinacionais. Eu fui head de produtos digitais na IBM, liderei projetos de inteligência artificial para Itaú, Santander, Petrobras, Vale. E eu não estou falando de projetos pequenos, eu estou falando de sistemas que movimentam bilhões de reais e que rodam até hoje. Enquanto a maioria das pessoas que ensina IA hoje nunca colocou um sistema em produção, eu passei uma década inteira fazendo exatamente isso. Construindo, testando, colocando no ar e mantendo sistemas que não podem falhar de forma alguma. Eu, quando vi o Cloud Code pela primeira vez, eu tive a mesma sensação que eu tive em 2022 com o ChatGPT. Eu pensei, isso aqui vai mudar tudo de novo. Só que dessa vez o impacto é ainda maior, porque o ChatGPT ele mudou, de fato, a forma, como a gente conversa com a IA. O Cloud Code ele muda a forma como a gente constrói com a IA. E aí que eu comecei a testar, comecei a entender o método por trás, comecei a refinar a forma de escrever, a forma de estruturar um projeto, a forma de garantir segurança, tudo com base em 10 anos de experiência construindo os maiores sistemas do Brasil. Porque tem uma diferença gigante entre pedir a IA para construir qualquer coisa e pedir para ela criar algo que realmente funcione em produção. Algo seguro, algo escalável, algo que o empresário pode confiar os dados dele. E é exatamente esse método que eu vou te entregar. Um método que serve para qualquer sistema, para qualquer negócio, para qualquer necessidade, sem programar, sem contratar desenvolvedor, sem pagar mensalidade para ninguém. E o mais importante, de forma 100% segura. Você sabe quanto o seu negócio gasta por mês com software? Não? Então faz a conta comigo agora. CRM para controlar suas vendas. Quanto você paga? 200, 300, 500 reais por mês? Alguns pagam mais de 1.000. Plataforma de dashboard para ver seus números, mais uns 200 reais. Ferramentas de automação de marketing, mais 300, 500 reais, dependendo do seu fluxo de marketing que você faz. Chatbot de atendimento, mais uns 200, 300 por mês. Sistema de agendamento, sistema de emissão de notas, sistema de controle de estoque, sistema de gestão de equipe, sistema de pesquisa de satisfação, cada um em um lugar diferente. Cada um com uma mensalidade. Soma tudo isso aqui, o empresário médio no Brasil hoje está gastando entre 1.500 a 4.000 reais por mês só em mensalidade de software. Todo mês, sem parar. Isso dá de 18 a 48 mil reais por ano, só para manter a ferramenta funcionando. E o pior, metade dessas ferramentas o empresário nem usa direito. Paga e não usa, ou usa 20% do que a ferramenta oferece. Além disso, cada ferramenta é de um lugar diferente. O CRM é de uma empresa, o dashboard é de outra, o chatbot é de outra, nada conversa entre si. Você tem dados espalhados em 5 lugares diferentes e não consegue ter uma visão clara do seu negócio. E aí você precisa de uma integração. E para integrar, você vai pagar mais ou contratar alguém para fazer. E aí você gasta 2, 3, 4 mil reais e quando muda uma coisa no sistema, quebra a integração. Quando você precisa de algo específico do seu negócio, algo que nenhuma ferramenta pronta resolve, você fica refém. Ou se adapta ao que a ferramenta oferece. Ou paga uma fortuna para alguém desenvolvedor para você. Eu vejo isso todos os dias nas empresas dos meus clientes. O empresário está preso no ecossistema de ferramentas que sangra o caixa dele todo santo mês sem parar. E o mais absurdo de tudo, essas ferramentas que você paga mensalidade, os dados são deles. Se amanhã você cancela a assinatura, você perde tudo. Seu histórico de clientes, seus relatórios, suas automações, tudo foi embora. Porque os dados estão nas nuvens deles, não na sua. Você está pagando todo mês para alugar um sistema que nem é seu. É como pagar aluguel a vida inteira e nunca ter a casa própria. Mas e aí, como que você resolve isso? Se as grandes empresas, as multinacionais constroem seus próprios sistemas internos justamente para não depender de terceiros, por que o pequeno e o médio empresário não pode fazer o mesmo? A resposta até pouco tempo atrás era muito simples, porque era caro. Para construir um sistema do zero, você precisava de uma equipe de desenvolvimento, programador, design, gerente de projeto, e o custo mínimo era de 50, 80, 100 mil reais por sistema. Então o empresário ficava refém, pagando mensalidade todo mês, sangrando o caixa dele, dependendo de ferramenta dos outros e torcendo para nada quebrar. Mas agora, isso mudou. Em 2025, a Anthropic, que é uma das maiores empresas de inteligência artificial do mundo, lançou uma ferramenta chamada Cloud Code.
O Cloud Code não é um chatbot comum. Ele não é como o ChatGPT que você pergunta e ele responde em texto. O Cloud Code é um programador completo. Ele cria sistema inteiro. Ele escreve código, cria banco de dados, monta interface, configura servidor, faz deploy, testa, corrige erro. Ele faz tudo o que um time de desenvolvimento faria. E o mais importante, ele faz isso a partir de um comando em português. Você descreve o que você quer e ele constrói. É literalmente isso. Eu vou repetir porque isso é muito importante. Você escreve em português que você precisa e a inteligência artificial constrói o sistema inteiro para você. E olha onde mora o ouro. Como você está conversando em português com a IA, você não fica limitado a sistemas prontos. Você pode pedir literalmente qualquer coisa. Qualquer sistema que seu negócio precise. Vou te dar só uma ideia do que dá para construir. Sistema de controle de estoque integrado com vendas, sistema de agendamento online para clínica, salão, consultório, sistema de gestão de obra para construtora, cronograma, custo, sistema de pedidos para restaurante com cardápio digital, cozinha integrada, sistema de gestão escolar com nota, frequência, boletim, sistema de controle de frota com manutenção, abastecimento, sistema de gestão de contratos com vencimento, renovação automática, sistema de pesquisa de satisfação, sistema de programa de fidelidade, sistema de gestão de equipe, com ponto, escala, folha, sistema de orçamento online para prestador de serviço, sistema de catálogo de produto para distribuidor, sistema de gestão de aluguel para imobiliário, sistema de prontuário eletrônico para clínica, sistema interno para qualquer processo que hoje você faz na planilha ou no caderno. Tudo isso e muito mais. Qualquer coisa que seu negócio precisar, você pede para o Cloud Code e ele constrói. E sabe o que é o mais bonito? Esses sistemas são seus, os dados são seus, o código é seu. Não tem mensalidade, não tem dependência de ninguém. Se amanhã a ferramenta que você usava antes fechar, o seu sistema continua sendo seu e rodando. Porque ele é seu. Está no seu servidor exatamente como as grandes empresas fazem. E quanto custa para manter? Um servidor custa em média R$30, R$40 por mês. O consumo do Cloud Code é por uso, então depende do que você faça. Pode ser R$20, R$50 por mês. Estamos falando de menos de R$100 por mês para manter quantos sistemas você quiser rodando. Não é R$100 por sistema, é R$100 para rodar tudo. Quantos sistemas você quiser. E agora eu vou te explicar a parte sobre segurança, porque ela é o pilar mais importante de tudo que eu faço. E é justamente o que vai permitir você sair daqui construindo qualquer coisa com extrema tranquilidade. Quando a gente fala de sistema empresarial, a gente está falando de dados sensíveis. Dados de cliente, dados financeiros, dados de vendas, informações estratégicas do seu negócio. Se isso vazar, acabou. Sua reputação vai para o chão. Seus clientes eles perdem confiança e, dependendo do caso, você ainda toma um processo por causa da LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E é aqui que 99% das pessoas que estão ensinando a usar a inteligência artificial erram feio. Elas costumam criar coisas bonitas, mas não ensinam a criar coisas seguras. Eu trabalhei há 10 anos à frente de empresas onde segurança de dados era a prioridade número 1. Eu sei o que pode dar errado, eu sei quais são as vulnerabilidades e eu sei como evitar cada uma delas. E é por isso que esse pilar de segurança é o que muda tudo na sua jornada. Quando você aprende a construir com segurança desde o primeiro projeto, você ganha uma liberdade absurda, porque a partir dali você consegue construir qualquer sistema para qualquer área do seu negócio, sabendo que os dados dos seus clientes estão protegidos. Sabendo que você está em conformidade com a LGPD, sabendo que ninguém vai invadir, vazar ou sequestrar a tua informação, os teus dados. E é exatamente essa segurança que eu aplicava em projetos de bancos e multinacionais. A mesma lógica, a mesma engenharia, agora na sua mão, dentro do meu método. Você não precisa ser especialista em segurança. Eu já fui por você. Você só precisa seguir o que eu te ensino dentro da formação. E essa é a diferença entre construir um brinquedinho e construir um sistema profissional. E é isso que você não vai encontrar em nenhum outro curso de IA no mercado. Porque quem ensina IA geralmente é marqueteiro. Não é alguém que construiu sistemas críticos para bancos e multinacionais. Eu construí. E essa experiência está em cada aula desse curso. Então, quando eu digo que o seu sistema é seguro, não é promessa de vendedor aqui, tá? É engenharia de verdade. É a mesma lógica que eu aplicava em projetos de bilhões de reais. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe por que a Ambev não usa CRM alugado? Por que o Itaú não usa dashboard de terceiro? Por que a Petrobras não coloca os dados dela na nuvem de outra empresa? Porque elas constroem os seus próprios sistemas. Sempre foi assim. Toda empresa grande constrói seus próprios sistemas internos. Porque isso dá controle total. Controle sobre os dados, sobre os processos, sobre a segurança, sobre tudo. E mais do que isso, elas constroem o sistema do jeito que o negócio delas funciona. Não adaptam o negócio à ferramenta. Adaptam a ferramenta ao negócio. E esse é exatamente o segredo. Isso sempre foi exclusividade de empresa grande.
Porque só elas tinham dinheiro, de fato, para bancar um time de desenvolvimento que às vezes custava mais de milhões por mês. O que mudou agora é que o Cloud Code democratizou isso. Pela primeira vez na história, um pequeno e médio empresário consegue fazer o que antes só a Ambev, Itaú e Vale conseguiam. Construir seus próprios sistemas do jeito que o seu negócio funciona, ter controle total sobre os dados sem depender de ninguém, sem pagar mensalidade eterna. E isso não é o futuro, isso é o que está acontecendo agora. Quem entender isso, primeiro, vai ter uma vantagem competitiva absurda sobre o concorrente que continua pagando R$1.000, R$2.000, R$3.000 por mensalidade na ferramenta dos outros. Pensa comigo, o seu concorrente gasta R$3.000 por mês em software genérico. Isso é R$36.000 por ano. Você gasta R$80 por mês. Isso é R$960 por ano. E você não tem só uma ferramenta. Você tem quantas ferramentas seu negócio precisar. Todas personalizadas, todas conversando entre si, todas suas. Quem tem mais margem? Quem tem mais flexibilidade? Quem consegue investir o dinheiro que sobra em marketing, equipe e em crescimento? Exatamente você. E o mais louco de tudo, ninguém do lado de fora sabe que você fez isso. Para o cliente os dois parecem iguais, mas no caixa a diferença é absurda. E é por isso que eu falo, não é sobre economizar dinheiro, é sobre ter o controle do seu negócio, é sobre parar de depender de ferramenta dos outros, é sobre construir o que é seu, do jeito que funciona pro seu negócio. E é exatamente isso que eu vou te ensinar. Agora, para e pensa comigo, quanto custaria para você contratar uma empresa para construir tudo isso do zero? Um CRM personalizado, no mercado hoje, 20 a 50 mil reais. Dashboard integrado, mais uns 10 a 30 mil. Automação de marketing completa, mais de 15 a 40 mil reais. Atendimento com IA, 10 a 20 mil reais. Um sistema interno específico para o seu negócio, outros 30, 50, 80 mil reais. Estamos falando de centenas de milhares de reais se você contratasse uma empresa para construir tudo o que você vai conseguir construir sozinho. E eu sei desses valores porque eu cobrava isso. Eu fazia exatamente isso para grandes empresas e cobrava exatamente esses valores e em alguns contextos passavam de milhões. Agora com o Cloud Code e com o método certo você faz sozinho, em poucas horas, quantas vezes você quiser. Mas tá, Nathan, na prática como funciona? É muito complicado? Não. Eu vou te mostrar agora, olha a simplicidade. Passo 1, você abre o Cloud Code. 2, você descreve em português o que você quer. Depois você pede a IA para construir para você, você testa, ajusta, conversa com a IA para refinar e coloca no ar. Acabou, o sistema está funcionando. Você faz isso em horas, em pouquíssimas horas. E eu não estou te vendendo uma ideia, eu estou te vendendo um método comprovado, um método que eu já ajustei, já refinei, já apliquei nos meus próprios sistemas e nos sistemas dos meus clientes. Cada aula desse curso é um resultado de 10 anos de experiência em engenharia de sistemas. Não é algo que eu peguei da internet, não é algo que eu vi num vídeo no YouTube. É a metodologia que eu usava para construir sistemas de bilhões dentro de multinacionais. Agora adaptada para você usar com inteligência artificial. A diferença é que agora, em vez de uma equipe de 100 programadores, quem programa é a IA. E quem direciona a IA com o método certo é você. Se precisar personalizar alguma coisa, eu ensino dentro da formação como ajustar. Quer mudar uma cor? Pede para o Cloud. Quer adicionar um campo? Pede para o Cloud. Quer criar um relatório novo? Quer integrar com o WhatsApp? Quer conectar com o seu outro sistema? Pede para o Cloud. Tudo em português, tudo conversando com a IA. Você vira dono da tecnologia do seu negócio sem depender de desenvolvedor, sem depender de agência, sem depender de ferramenta dos outros. E se alguma coisa der erro, o próprio Cloud corrige. Você fala, olha, tá dando erro aqui, ó. E ele arruma. É como ter um programador literalmente 24 horas disponível que nunca reclama e nunca pede aumento e nunca tira férias. Então deixa eu te contar exatamente o que tem dentro do Mestre Cloud e presta atenção porque o foco dessa formação não é te ensinar 4 sistemas prontos. O foco é te ensinar o método, para que depois você consiga construir qualquer sistema que o seu negócio precisar hoje, amanhã, daqui a um ano. Então a gente tem o módulo 1, toda a parte de introdução e suporte, aqui é o seu ponto de partida. Eu te recebo na formação, te mostro como navegar pelo curso, como usar a comunidade, como acionar o suporte, como aproveitar cada recurso ao máximo. Você não vai se perder em nada do que vem pela frente. Módulo 2 é os fundamentos. Esse módulo é o que separa de quem realmente entende do que está fazendo de quem só copia e cola sem saber o porquê. Aqui você tem um painel de glossários com aulas individuais sobre cada conceito que você precisa dominar. O que é uma VPS, por que ela é o coração do seu sistema, o que é um Easy Panel, por que ele simplifica tudo, o que é um banco de dados, por que ele é o cérebro do seu negócio, o que é um prompt, como construir um que realmente funciona, o que é RAG, o que é LLM, o que é banco vetorial, o que é webhook. Cada conceito tem uma aula dedicada, explicada de forma simples para qualquer empresário entender, mesmo que nunca tenha mexido com tecnologia na vida. Esse é o módulo que vai te dar a base para construir qualquer coisa depois com autonomia total. Módulo 3, configurações iniciais. Aqui a gente coloca a mão na massa pela primeira vez. Eu te ensino passo a passo de como instalar o Cloud Code,
como configurar o seu servidor, como instalar o VS Code, que é o ambiente onde a mágica acontece, como instalar os plugins, as skills para turbinar toda a tua produtividade e como instalar o Cloud Code CLI para rodar tudo direto no terminal. Quando você terminar esse módulo, seu ambiente ele vai estar pronto, profissional e idêntico ao que eu uso nos meus projetos. Módulo 4, gerando seu primeiro projeto. Esse é o módulo do UAU. É onde você vê na prática a inteligência artificial construindo um sistema real diante dos seus olhos. Eu te explico todo o fluxo de criação do começo ao fim. A gente cria o seu primeiro projeto juntos, conecta no banco de dados, resolve os bugs que aparecem no caminho, porque eu te ensino a debugar com a IA. Conecta no GitHub para você ter controle de versão profissional e faz toda a autenticação. Quando você terminar esse módulo aqui, você vai ter o seu primeiro sistema funcionando. E aí a ficha cai que isso aqui é real. E você consegue replicar para qualquer ideia que você quiser dentro da sua empresa. Já o módulo 5, a segurança de dados, esse é o coração da formação. Aqui eu pego toda a minha experiência de uma década protegendo dados de bancos e multinacionais e coloco na sua mão. LGPD, criptografia, autenticação, controle de acesso, backup, proteção contra ataques, validação de dados, prevenção contra invasão. E é justamente esse módulo que te dá a liberdade de construir qualquer sistema depois. Porque a partir do momento que você sabe construir com segurança, você não tem mais limite. Pode criar um sistema para qualquer área do seu negócio com tranquilidade de quem sabe que os dados estão blindados. O módulo 6 é o deploy, que você deixa o seu sistema online. De nada adianta construir um sistema lindo se ele só roda no seu computador. Nesse módulo eu te ensino como colocar tudo no ar. De forma profissional, segura, escalável, você vai aprender a fazer o deploy do seu domínio no servidor que a gente contratou, configurar o domínio, certificado de segurança e deixar tudo rodando 24 horas por dia. Acessível para você, para sua equipe, para os seus clientes, de qualquer lugar do mundo e melhor, você aprende uma vez e usa para todos os sistemas que construir dali em diante. Esses 6 módulos são o coração da formação. Quando você terminar eles, você vai ter o módulo completo na mão, você vai conseguir construir literalmente qualquer sistema que o seu negócio precisar. Com segurança profissional, do zero até ao ar em colocar ele online. Mas eu não quero te entregar só o método. Eu quero que você saia daqui com sistemas reais, prontos, rodando no seu negócio, e é por isso que eu adicionei 4 bônus poderosos. Bônus 1, criando o seu CRM. Aqui você vai construir do zero o seu próprio CRM. Pipeline de vendas, gestão de contratos, históricos de interações, follow-up automático, tudo personalizado para o seu negócio. Em poucas horas você tem um CRM melhor do que muito sistema pago do mercado e sem mensalidade. No bônus 2 é criando seu agente de IA. Você vai construir um agente de inteligência artificial para atender os seus clientes 24 horas por dia, 7 dias por semana. Um agente que responde com a cara do seu negócio, que qualifica leads, que tira dúvidas, que agenda, que vende, tudo treinado com as informações da sua empresa. É como ter um vendedor incansável trabalhando sem parar. No bônus 3 é criando suas automações. Aqui você aprende a parar de fazer tarefa repetitiva, disparo de mensagens, integração entre sistemas, notificações automáticas, processos internos que rodam sozinho. Tudo que hoje consome o seu tempo ou o tempo da sua equipe vira automação. Você vai definir o gatilho e a IA vai executar. Já no bônus 4, você cria o teu dashboard financeiro. O painel que vai te dar clareza total sobre o seu negócio. Faturamento, despesa, margem de lucro, fluxo de caixa, indicadores em tempo real. Tudo num painel visual bonito, fácil de entender. Você abre o seu dashboard e em segundos sabe exatamente como o seu negócio está. E olha que importante, esses 4 bônus são só o começo. Depois que você dominar o método, você vai conseguir construir qualquer outro sistema que precisar. Sistema de agendamento, controle de estoque, gestão de equipe, prontuário eletrônico, gestão de contrato, programa de fidelidade, sistema de orçamento, gestão de obras, gestão escolar, controle de frota, o que você imaginar, você consegue construir. E não para por aí. Além dos módulos e dos bônus, você também tem acesso a todas as atualizações vitalícias. Toda vez que o cloud evoluir, eu atualizo a informação, porque eu trabalho com isso todos os dias. Eu sou o primeiro a saber quando algo muda. Agora a gente precisa falar de investimento. E eu quero ser bem direto com você, porque o que está acontecendo no mercado hoje é um absurdo. Eu pesquisei, eu fui ver o que estão cobrando por aí para ensinar Cloud Code e construção de sistemas com IA. E o que eu encontrei, cara, isso me deixou muito puto. Tem formação custando R$2.000. Tem formação custando R$3.000. Tem formação custando R$4.000. Eu vi uma cobrando R$5.000 e era de um marqueteiro. Só para ensinar a usar a ferramenta. R$5.000. E o pior, a maioria dessas formações é ensinada realmente por gente que descobriu o Cloud Code semana passada. Ou do mês passado. Marqueteiro que assistiu 2 vídeos no YouTube e já montou um curso. Sem experiência real, sem saber o que é colocar um sistema em produção, sem saber nada sobre segurança, sem nunca ter trabalhado com tecnologia profissional na vida. Estão cobrando o valor de um sistema profissional para entregar um curso amador e o empresário que confia nessas pessoas acaba construindo um sistema totalmente furado.
vazando dados de cliente, tomando processo de LGPD ou simplesmente perdendo o investimento porque o que aprendeu não funciona. E quando eu vi isso, eu fiquei revoltado porque eu sei o estrago que isso causa. Eu trabalhei 10 anos em um ambiente onde o vazamento de dados custava milhões. Eu sei o que está em jogo quando o empresário coloca informação de cliente num sistema mal construído. Foi aí que eu decidi criar o Mestre do Cloud. Ia ser diferente em conteúdo, em qualidade e principalmente em preço. Eu poderia tranquilamente cobrar os mesmos 4, 5 mil reais que o pessoal cobra. Eu tenho 10 anos de experiência liderando projetos de IA para Itaú, Santander, Petrobras, Vale. Eu fui head de produtos digitais na IBM, tecnicamente poderia cobrar muito mais que qualquer um deles e ainda assim entregar mais valor. Mas eu não quero. Porque o meu objetivo aqui não é faturar em cima de empresário desesperado, principalmente pequeno e médio, que já está lutando contra um monte de imposto. É democratizar o acesso à tecnologia profissional pro pequeno e médio empresário brasileiro. Então eu fiz uma escolha aqui. O Mestre do Cloud vai custar 5 vezes menos. 10 vezes menos do que essas formações estão por aí. Entregando muito mais conteúdo, com muito mais profundidade e com a única metodologia do mercado que coloca segurança como pilar central. Você vai pagar uma fração do que o mercado está cobrando e vai receber a formação completa que te ensina a construir qualquer sistema do zero, com segurança profissional, os 6 módulos do método, introdução, fundamentos, configuração inicial, primeiro projeto, segurança e deploy, mais 4 bônus de aplicação prática do CRM, agente de automações, dashboard financeiro, acesso à comunidade privada, mentoria ao vivo semanal comigo, atualizações e suporte direto com a minha equipe. E olha que importante, não é sobre pagar menos, é sobre receber muito mais conteúdo, mais profundidade, mais segurança, mais aplicação prática, mais suporte. Tudo isso por uma fração do que estão cobrando por aí para te entregar muito menos. O valor exato você vai ver no botão aqui embaixo. E te garanto, quando você ver, vai entender o porquê de tanto empresário estar entrando agora. Pensa que um único mês que você deixa de pagar a mensalidade já paga a formação inteira. E a partir daí é só economia. Todo mês, todo ano, para sempre. Porque os sistemas são seus. Os dados são seus. A mensalidade, ela não existe. Então eu vou resumir. Você tem 2 opções agora. A primeira, continuar como você está, pagando mensalidade todo mês, dependendo da ferramenta dos outros, com dados espalhados, com sistemas que não conversam entre si, sangrando caixa mês a mês. E sempre que precisar de algo novo, ou paga mais mensalidade, ou contrata um desenvolvedor. A segunda é entrar no Mestre do Cloud por uma fração do que o mercado está cobrando, aprender o método para construir qualquer sistema com segurança profissional, eliminar as mensalidades, ter controle total dos seus dados e fazer o que toda empresa grande já fez, ser dono da própria tecnologia. E ainda sair com 4 sistemas prontos de bônus para usar no seu negócio desde a primeira semana. A garantia é de 7 dias e o retorno começa no primeiro mês. Clique no botão aqui embaixo desse vídeo, vê o valor que eu preparei para você e garante a sua vaga agora no Mestre do Cloud. E olha, esse valor é promocional. Conforme eu adiciono novos módulos, novos bônus, novas atualizações, o preço vai subir. Quem entrar agora garante esse valor e recebe tudo que vier depois sem pagar nada mais. Enquanto você está pensando, tem empresário entrando agora, construindo o sistema dele hoje e eliminando a mensalidade amanhã. O mercado não espera, é só você clicar no botão, vem comigo, vamos discutir e construir juntos a tecnologia do seu negócio. Forte abraço e eu te espero lá dentro.